sobre toda mente e coração. Você quer sentir paz em tua presença, amo Jesus. É a melhor forma, porque você vai expor, você vai falar algo e
Então, assim, que Deus possa abençoar a vida de cada um. E que vocês possam estar aqui, irmãos. Nós sentimos demais a falta de vocês. Demais. Então, assim, vamos continuar orando para que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um de nós, né? E novamente só reforçando, aqueles que não têm hábito de estar, e não faz uma coisinha. Caramba, é só você olhar aquilo que Deus fez pela nossa vida, pela sua vida. Deus ele pagou um preço muito alto, irmão. Então eu acho que vale a pena você se esforçar um pouquinho para estar aqui na escola bíblica dominical, na oração. Tem sido de bênção nas nossas vidas, para a igreja, né? Mas vamos continuar orando, vamos continuar colocando a mão de Deus, porque Deus é a nossa rocha, Deus é a nossa salvação, Deus é tudo que precisamos e tudo que queremos nas nossas vidas. Deus é tudo. Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso companheiro, Ele está, porque na hora que nós precisamos, nós vamos para os pés do Senhor. E eu tenho certeza, irmãos, que Deus ouve a sua oração. Eu tenho certeza. Então vamos fazer uma coisinha para estar aqui na escola dominical, para estar aprendendo. Tem muita coisa boa que nós possamos aprender. Né? Já estamos agora estudando um livro maravilhoso. Né? Então vamos fazer uma coisinha. Irmãos, gostaria de pedir aos irmãos que se levantassem ali fora, para que nós possamos ler uma palavra, um versículo de Isaías 55:6. Uma palavra para que nós possamos, como eu já disse, nós começamos pela manhã, quando Deus te levantou, quando você abriu seus olhos. Essa foi a primeira vitória que Deus nos deu. Depois da escola dominical, você e Deus orando. E agora estamos aqui para louvar o nome do Senhor Jesus. Vamos louvar a Deus. Glória a Deus. E a palavra de Deus ela já diz exatamente isso que nós estamos falando. Que diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Apenas esse versículo, irmão. É um versículo que fala com a igreja, que fala conosco. E diz assim: vamos buscar ao Senhor enquanto é tempo. Irmão, é a pura realidade. É a pura verdade. Vamos buscar enquanto é tempo. Vamos buscar enquanto você pode. Não espera você passar mal, não espera você estar em cima de uma cama para buscar o Senhor. Vamos buscar enquanto é tempo. Deus ele quer te usar na obra dele. A palavra de Deus diz que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Os trabalhadores somos nós e a obra está aí. Então vamos buscar o Senhor da melhor forma, vamos buscar mais ao Senhor. Então diz assim, Isaías 55, nos aconselha a buscar o Senhor enquanto ele se pode ser encontrado, e clamar a ele enquanto está perto. Este versículo ele destaca a urgência de voltarmos a Deus, enfatizando a importância de aproveitarmos a oportunidade de arrependimento e de buscarmos a sua graça antes que seja tarde. Irmãos, isso aqui não foi eu que escrevi por mim mesmo lá em casa e trouxe para vocês, não. Está aqui, ó. Está aqui. Então, vamos buscar a Deus enquanto se pode. Não vamos buscar a discussão, vamos estar atentos àquilo que Deus tem para falar, não só com a igreja, mas com cada um de nós. Eu tenho certeza que Deus tem feito maravilhas na sua família, na sua casa, no seu trabalho, na escola, na universidade. Eu tenho certeza disso. Então vamos buscar ao Senhor, vamos estar mais perto de Deus, vamos fazer a vontade do Pai. Não, o tempo está se apertando, tantas coisas têm acontecido, e às vezes nós passamos
Senhor é tudo que precisamos, Pai amado, para continuarmos, ó Deus. Sem o Senhor, ó Deus, não somos nada. Sem o Senhor, não somos lugar nenhum. Então, Pai, enquanto nós temos a oportunidade de estar buscando o Senhor, que nós possamos buscar, que nós possamos, ó Deus amado, entrar em oração, jejum, buscar o Senhor com sinceridade. Nós entregamos na casa.
Senhor. Jesus, eu quero declarar o teu nome sobre toda a mente e coração. Que nós possamos declarar o nome do Senhor sobre toda a mente e coração nesse momento. Sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Que você também, na hora que estiver louvando, clame ao Senhor para visitar um parente seu, seu filho, seu esposo, sua esposa. Aquele que você coloca a nossa fé em ação, Deus ele age. Então que você possa nesse momento estar adorando o Senhor. E por toda a ação em nome de Jesus. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda a mente e coração. Pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus.
todo louvor e toda adoração, Senhor. Por isso, graças nós te damos nessa noite, Senhor. Graças eu te dou. Graças eu te dou, Pai. Porque o Senhor está aqui em nosso meio. Porque o Senhor está em nosso lar. Porque o Senhor está em nossa vida. Porque o Senhor está em nossos negócios. Graças te damos, Senhor, Pai. Porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. E é em ti que confiamos, ó Deus. E não há outro Deus além de ti. Não há outro Deus além de ti, Senhor, Pai. Por isso nós clamamos a ti, Senhor, Pai. Nós declaramos esta noite a ti. Nós declaramos as nossas vidas ao Senhor. Nós declaramos este culto ao Senhor, Pai. Nós declaramos toda adoração a ti, Senhor, Pai. Para a honra e para a glória do teu nome, Senhor, Pai. Nós colocamos agora diante da tua presença. Em nome de Jesus, ó Deus. Que o Senhor venha sobre as nossas vidas. Que o Senhor venha sobre os nossos corações. Que o Senhor venha sobre as nossas mentes. Que o Senhor venha, Senhor, sobre os nossos pensamentos. Ó Deus, em nome de Jesus, quebra todas as cadeias agora, Senhor. Tudo aquilo que não provém do Senhor, tudo aquilo que é o contrário, aquilo que o Senhor tem para nós, quebra agora, repreenda agora, lança por terra agora, em nome de Jesus, ó Deus. Nós nos colocamos diante da tua presença. Nós apresentamos diante do Senhor, ó Deus. Graças te damos, Senhor, porque tu és digno, Senhor. Só o Senhor é digno, Senhor, de receber toda adoração, todo louvor, toda honra, toda glória, em nome de Jesus. Maravilha. Santo é teu nome, Senhor. Maravilhoso é teu nome, Senhor. Maravilha. Glórias é teu nome, Senhor. Aleluia.
Obrigado, Jesus. Mas maravilhoso nosso Deus. Aleluia. Ele é digno de honra, glória e adoração. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Lindo é o Senhor. Que culto maravilhoso, né? Já podemos sentir a presença do Senhor, né? Nessa noite nós nos reunimos para adorar o Senhor, para glorificar o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Bom é estarmos aqui na presença do Senhor. Vou ler uma palavra aqui nessa noite, que ela é bastante conhecida, Eclesiastes 11. Ele diz assim: atire o seu pão sobre as águas, depois de muitos dias o achará. Você tornará a encontrá-lo. Né? Aí o 2 diz assim: repare o que você tem no 7 até mesmo no 1. Nessa noite, essa palavra aqui, nós possamos trazer para os nossos dias, né? Estarmos lançando o nosso pão sobre a água. O Senhor, Ele não quer o nosso dinheiro, porque Ele é dono do ouro, dono da prata. Ele quer a nossa confiança nele, de nós entregarmos a nossa oferta ao Senhor, né? Estarmos com fidelidade ao Senhor. E nessa noite, Ele tem uma bênção para cada um de nós, porque Ele conhece a necessidade do coração de cada um de nós nessa noite, e o que nós realmente precisamos. Né? Às vezes a gente pensa que precisa de uma coisa, mas Deus sabe o que nós necessitamos. Senhor, meu Deus, meu Pai, te adoramos nessa noite, Pai, podermos ter o privilégio de adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Nós vai trazer sua oferta nessa noite. Pai, que sabe a necessidade de cada um. Visita cada lá, Pai, cada necessidade. Supra a necessidade da tua igreja nessa noite. Abençoa cada vida, Pai, em nome de Jesus. Amém. Para a sua oferta, em nome de Jesus. Porque eu não vejo a parte de semana, né? No último domingo, que eu trouxe a palavra do
e fiel. Foi a palavra que eu trouxe domingo passado. E eu estou agora no meu último período da faculdade, me formo agora em julho. E eu precisava fazer um estágio obrigatório. Gente, obrigatório. Isso quer dizer que é de graça. Eu ia trabalhar de graça na empresa. E aí eu estava de CLT, né, gente? Então, a salário era muito ruim. A salário era bom, não decidia não. Mas aí eu tive que fazer esse estágio. Aí eu participei de um processo seletivo lá perto da minha casa mesmo, no supermercado. E eles ficavam assim, a gente vai te dar resposta, te dar retorno e nada. E aí eu falei, não é pra ser, então não é ficar trabalhando de graça, né? Aí, uma semana depois, a dona do supermercado entrou em contato comigo, queria fazer uma entrevista, mas ela estava dentro do avião e a gente não conseguiu contato. E aí ela falou, segunda-feira a gente faz, beleza, passou mais uma semana e nada de acontecer. Depois foi, a Mauri entrou em contato comigo e falou, como você e minha mãe lá na empresa, 2 horas, a Cristiane vai fazer a entrevista com você e tal, no estágio. Aí eu fui, né, fui assim, bem assim, não é muito bom. Aí eu fui, e aí chegou lá e falaram assim, ó, o estágio é de 6 horas, tá? De segunda a sexta, e a gente vai te pagar uma bolsa. Não, primeiro salário do benefício, ó. Quem trabalha aqui tem isso, tem aquilo, preparação de hotelaria. Eu falei, nossa, só já tem tudo isso. Ela falou assim, não, só depois que você for contratar. Aí eu fiquei coxinha de novo. Aí ela falou assim, mas a gente tem uma bolsa pra você. O valor é de 1.100. Aí eu trabalhei de graça, né? 1.100, eu falei, não, mas já ajuda. E aí, domingo passado, eu trouxe a palavra do ofertório para agora e honra do Senhor. Sexta-feira, quinta-feira, eles me chamaram para fazer o contrato para eu ser funcionário. Mesmo dia é isso, agora e honra do Senhor. É só eu fortalecer a fé dos irmãos, porque a palavra do Senhor é fiel. Nosso Deus também é fiel. E é só para fortalecer, porque o nome do Senhor seja exaltado e glorificado, em nome de Jesus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fogo é a minha vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua
Vamos chamar as crianças, vamos orar pela vida das crianças. Enquanto isso, você abre a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Vamos orar pela vida das crianças, da família, do ministério infantil. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, bendizemos nessa noite. Mais uma vez entramos na tua presença em oração, Senhor, em súplica, em adoração pelo santo nome, sabendo que o Senhor tem tido prazer, Senhor Deus, em ver essas crianças, Senhor Deus, despertadas na tua igreja, Senhor Deus, crianças que têm se colocado diante do Senhor com o coração, Senhor Deus, pronto a ouvir a tua voz. Senhor Deus, nós te damos graça pela vida dessas crianças. O Senhor multiplica 100 vezes mais na vida delas, que elas possam entender o propósito do Senhor sobre a vida delas. Nós queremos, diante disso tudo, Deus, agradecer ao Senhor pela disponibilidade das nossas irmãs, Senhor Deus, de estar, Senhor Deus, de frente a este ministério. Irmãs, Senhor Deus, que tem apoiado, Senhor Deus, este ministério, tem tido seu coração pronto a ouvir a tua voz e ensinar essas crianças. Porque nós sabemos que é um ministério tão árduo, Senhor Deus, não é fácil ensinar crianças. Tem que ter, Senhor Deus, destreza e tem que ter um coração pronto a ouvir a tua voz. E por isso nós clamamos a Ti pela vida da Camila, a vida da Fernanda, a vida, Senhor Deus, da Paola e a vida da irmã Sandy. Nós colocamos essas irmãs diante do Senhor, a vida delas, o ministério delas, o lar delas possam estar, Senhor Deus, diante da tua proteção. Senhor Deus, nós pedimos ao Senhor, Deus, cubra, Senhor Deus, essas irmãs com o sangue do Senhor e dê proteção a elas, que elas possam estar com a mente sempre aberta, Senhor Deus, a ensinar essas crianças na linguagem dela, que nós te pedimos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Opa! Nem pulou. Dá uma caiada, né? Desse jeito. Evangelho de João, capítulo 8. Uma passagem bem conhecida e bem especulada também na atualidade. Muitas pessoas têm utilizado esse texto para fazer algumas teses e até mesmo falar algumas coisas que a Bíblia em si ela não traz, né, uma verdade ou um esclarecimento a respeito de alguns fatos. Mas nós cremos no Senhor e sabemos que o que está escrito ali é suficiente para nós como crentes, para nós que adoramos ao Senhor, para nós que buscamos a face do Senhor. E é de suma importância nós entendermos isso nessa noite. Não ficar especulando alguns textos e nem fazendo de alguns textos pretexto de falar algo que não está declarado na Bíblia. Isso é fato. Mas essa passagem é uma delas que pessoas utilizam dela para fazer essas indagações ou firmar alguns pontos, determinar algumas coisas. Mas o Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 1, vai embora, vai? Beleza. Diz assim: Jesus voltou ao Monte das Oliveiras. Mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se sentou e a ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e colocaram diante da multidão. Versículo 4: Mestre, essa mulher foi pega em ato de adultério. Disseram eles a Jesus: a lei de Moisés ordena
ordena que ela seja apedrejada. O que diz o Senhor? Procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazer dizer algo que pudesse usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. E eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos até os que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Versículo 11. Não, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Somente venha. Mas seus olhos, gostaria de orar contigo nessa noite. Senhor, nós estamos diante da tua palavra nessa noite. Estamos diante de fatos, Senhor Deus, reveladores que o Senhor tem para nós nessa noite. Passagem bem conhecida de nós, e muitas vezes mal interpretada ou mal dita, Senhor Deus, diante de nós. Mas queremos pedir ao Senhor, à luz da tua palavra, que revela a nós o mais profundo e o mais íntimo daquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. Para que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Texto bem conhecido, né? E diante desse texto nós temos muitas verdades que nós podemos nessa noite tirar como exemplo ou como verdade para a nossa caminhada cristã. Caminhada essa que nós devemos fazer pautada na palavra de Deus, sempre, nunca longe dela ou nunca usando ela como pretexto de alguma situação ou outra, ou pegando ela e fazendo, falando de algo que não está escrito. Exemplo, muitas pessoas procuram nesse texto falar do que Jesus estava escrevendo naquele momento, que ele encontrou, que essa mulher foi levada ali. Então, especulações e mais especulações a respeito do que Jesus realmente estava escrevendo, quando na verdade nós devemos olhar para o outro lado. Quando nós vamos ver biblicamente, nós não vemos nenhuma passagem bíblica onde Jesus fala em línguas. Nenhuma passagem bíblica no Novo Testamento revela Jesus falando em línguas. E aí nós paramos e pensamos, mas língua é muito importante. Falar em línguas é necessário. Sim, necessário. Mas não é o fato principal para nós. O fato principal para nós, para mim, para você, o que interessa de mais importante, de suma importância para nós, cristãos dessa última era, dessa última geração, é que a verdade dita e escrita na Bíblia é que Jesus veio ao mundo, veio de uma mulher, nasceu, viveu, deixou os seus ensinamentos, deixou os seus discípulos, morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida e dar vida a vocês e nos trazer a verdade, nos reunir e nos levar ao Senhor, nos ligar aos céus novamente. Essa é a mais pura e simples verdade do nascimento de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. Fatos é importante, muitas coisas foram
Mas nós vamos deixar isso numa outra ocasião. Na escola bíblica dominical podemos até discutir sobre essas questões. É importante, discussões essas que aguçam a nossa mente, mas um fato interessante e importante, se você quiser saber o que Jesus estava escrevendo naquele exato momento, espera você chegar no céu e pergunta diretamente ao Senhor, e Ele vai te responder. Meu filho estava escrevendo isso, mas até então para nós não se é revelado nada, não devemos especular ou gastar o nosso tempo nessas questões. Tem coisas mais importantes para nós como igreja, de pregar o Evangelho, de anunciar as boas novas e principalmente lembrar que esse texto está num dos livros mais importantes da Bíblia, onde o autor é considerado um discípulo do amor. Um homem que era com o seu coração totalmente perverso, um coração, vamos dizer, igual eu falo com algumas amigas lá no meu moro, sangue no olho, João era um camarada sangue no olho, tipo o Luiz, assim, pastor Luiz da vida, bravo, muito bravo, camarada bravo, pensa um camarada bravo, outro pastor Luiz. João era 3 vezes mais perigoso que o pastor Luiz. Fernando é bravo, é complicado. Então, se a gente for olhar, João não tinha, antes de encontrar Jesus, nenhum gabarito para ser um discípulo do amor. E esse texto está justamente onde deveria estar, no livro mais importante da Bíblia, aonde o livro, do início ao fim, fala sobre o amor às pessoas, o amor que nós devemos ter um pelos outros. E nós vemos que hoje a sociedade, principalmente a cristã, ela nos rodeia, nos permeia diante de ataques religiosos, onde pessoas tentam se esconder de trás de uma situação para falar algo da sua religiosidade. E nós temos que desconstruir essas situações. Viver uma religiosidade não é viver o cristianismo. Viver uma religiosidade, muitas vezes ela traz fatos como esse, de apontar o erro de alguma pessoa, enquanto nós vemos que esse texto está no livro do Evangelho do Amor, discípulo do amor, onde nós devemos reverter toda a nossa religiosidade, toda a nossa cristandade a outras pessoas, revertendo elas em amor, em proximidade, em comunhão, em partir do pão, em viver um Evangelho digno a qual o Senhor nos confiou e nos deixou para que nós vivêssemos nesses dias. Nós vamos ver tempos difíceis, mais difíceis do que nós estamos vivendo hoje. Então, hoje, nós devemos entender que nós não devemos fazer ataque de religiosidade a ninguém. Nós não devemos atacar pessoas ou apontar o erro de pessoas. A lei ela serve para apontar algo, mas Cristo nos aponta algo totalmente diverso de leis, de conceitos, de preconceitos, de situações, às vezes, que nós apontamos para a pessoa, e às vezes nós não olhamos nós mesmos dentro de nós, não examinamos a nós mesmos para entender por que eu estou falando aqui de várias pessoas. Se eu estou falando isso de tal pessoa, eu devo estar pior do que ela. Essa é a realidade, irmãos. Então, os escribas e os fariseus, eles eram pessoas que, igual Jesus dizia, bonitas por fora, mas por dentro podres, comparado a corpo em decomposição, fedidos, pessoas que não tinham nada a oferecer a ninguém e se achavam superior a todas elas. A religiosidade ela traz isso.
quando o cristianismo nos aponta que nós devemos nos despir do nosso próprio eu, né? Nós devemos nos humilhar, né? Porque lá em João capítulo 3, versículo 20, né? Que ele cresça e eu diminua. Olha só. O Evangelho vai totalmente na contramão dessas questões. Apontar algo, fazer acusações, ou até mesmo contra pessoas. Às vezes nós estamos fazendo acusações contra o próprio Jesus. Eles queriam pegar Jesus em uma situação para que eles pudessem fazer algo com Jesus. Então, às vezes nós usamos a dor de uma outra pessoa, para massagear o nosso ego ou até propriamente o nosso próprio ego. Então temos que tomar muito cuidado. Então trouxeram a mulher em público para ser humilhada naquele momento. Mas e o rapaz que estava com ela? Também não era digno de ser apedrejado também? Porque ele pegou somente a mulher? Por que não trouxeram esse homem? Porque havia hipocrisia no meio. Pessoas que se achavam, que se diziam religiosas, diziam crentes cristãs, e não eram. Então, a religiosidade, ela tem uma viés de acusação, mas o que Jesus tem nos oferecer nessa noite, a graça que Ele tem a nos dar, todos os dias de nossas vidas, ela é uma graça que confronta e transforma nossas vidas. Ela está baseada em amor, em acolhimento, em trazer para perto, isso que nós devemos fazer, trazer pessoas para perto. Então, quantas vezes pessoas são usadas como instrumento de debate, de julgamento, de condenação? Quantas vezes nós vemos pessoas nesse nível de acusação, de julgamento, de debates, condenando pessoas e mais pessoas? Aquilo ali não é crente, não. Deus você falar, vai orar pelas pessoas, tem amor. Semana nós estávamos dentro do carro, eu e a pastora Elise, e ela falou assim, ela estava escutando uma canção e ela falou que o coração dela dói quando se fala do arrebatamento. O coração dela fica tão triste porque muitas pessoas vão ficar. E às vezes nós devemos ter esse tipo de amor, de compaixão pelas pessoas, sabendo que quando Jesus viesse, Ele viesse hoje, quantas pessoas iriam ficar? Quantos de nós iríamos ficar? Quantas pessoas igual a você iriam ficar? O seu coração não entristece por essa situação, por essa causa, em saber que você poderia dar o melhor de você como cristão e anunciar boas novas de salvação a essa pessoa, para que ela possa entender o Evangelho na sua inteireza, falar de amor, de paixão por Jesus, de estar na presença de Jesus é o melhor lugar que ela poderia estar. E muitas vezes nós fazemos o inverso, nós afastamos pessoas em vez de aproximá-las. Então a religiosidade, ela traz essa situação. E nós devemos fugir da religiosidade. Nós temos que trazer para perto de sermos verdadeiros cristãos, aquilo que o Senhor Jesus ensinou, de não fazer condenação, mas trazer para perto. E muitas vezes nós devemos nos silenciar, na verdade é essa, diante de algumas situações. Em vez de abrir nossas bocas para falar algo que não traz proximidade, não traz amor,
E aí Jesus nos aconselha até ficar calado. Tiago, lá no livro de Tiago, no meio de Jesus, ele fala assim que nós temos que ser tardio, em falar e irar. Estar prontos ao ouvir. Quando nós ouvimos, e nós temos um coração de Jesus, nós temos um coração que desarma acusações. Então aprenda a ouvir pessoas sem acusar. Aprenda a ouvir pessoas para acolher, sabendo que o que ela está falando contigo é porque ela já procurou outras pessoas, ou ela está numa situação de ela está em situação de pedindo ajuda. Ela está clamando por ajuda, muitas vezes. Quando ela vai falar com você alguma coisa e você não olha com olhares, nem escuta com acusações, mas sim sabendo que se a pessoa chegou até você é porque ela está necessitando de você naquele momento. Ela não precisa falar das coisas, é somente oração e escutar e amar, trazer para perto um abraço, muitas vezes desarma qualquer situação, até acalma o coração da pessoa. Então, o silêncio, muitas vezes, ele vai trazer essa pessoa para perto e não afastá-la. Então, Jesus, inclinando, escrevia com o dedo na terra. E ele, naquele momento, ele não respondeu, mas depois ele respondeu. Então, ele não entrou no jogo da provocação, ele não discutiu e ele não se apressou. Olha só o que é. Ele não entrou nos jogos das provocações, não. Ele não discutiu, porque muitas vezes discussões vão nos levar a fins que não proveitosos. Discussões muitas vezes traz divergências, a não ser que a pessoa ela discuta e saiba que aquilo ali é uma discussão construtiva, que leva para o aprendizado, a escola dominical está aí, e não se apressar, muitas vezes evita certos erros, nós erramos. Então há momentos em que o silêncio é mais poderoso que mil argumentos. E quando acusavam com pedras na mão, Jesus escrevia com o dedo. O único que poderia condenar, escolheu escrever. Escolheu pensar em analisar a situação, em ver qual o melhor meio para que aquela pessoa ganhasse o que ela precisava naquele momento. Não de ser acusada, mas de ter o coração que ama e traz para perto, sem julgamento, esperando, ela estava esperando algo do Senhor, e aquele poderia condenar ela. Ele decidiu não condenar. Jesus decidiu não condenar aquela pessoa naquele momento. E às vezes nós fazemos o inverso. Às vezes nós acusamos, condenamos imediatamente. Se o próprio Jesus não fez isso, por que nós devemos fazer? Porque a nossa função, irmãos, não é condenar, não é apontar, e não é ser juiz. A nossa função é pregar e amar. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o verdadeiro sentido do cristianismo. Esse é o verdadeiro sentido que deve arder em nossos corações, para que a verdade do Senhor alcance outras pessoas, não com condenação, mas com proximidade, com amor, com justiça. Justiça essa divina, não terrena. E muitas vezes nós fazemos isso. Então, a única pessoa que poderia acusar e condenar aquela mulher decidiu não fazer.
Não foi defesa da culpa, foi confronto da hipocrisia. Essa é a verdade. Então, ou seja, antes de você falar de alguém, primeiro tira a trava dos seus olhos. É pesado isso, né? Antes de fazermos alguma coisa, tiramos a trava dos nossos olhos. Aquilo que nos impede de enxergar quem somos e o que fazemos. Então, Jesus confrontou a hipocrisia. E ele confronta até hoje a hipocrisia. Ele abomina a hipocrisia. De acharmos que somos santarrões demais ou desmerecedores de tais situações. Então, venhamos e convenhamos, que sejamos pessoas que tragam outras pessoas. Mas naquele momento Jesus destruiu a hipocrisia, aonde um por um começaram a sair. A consciência naquele momento falou mais alto àquelas pessoas. O desarme de Jesus foi na consciência desses homens que queriam condenar, queriam fazer algo com aquela mulher, sendo que eles deveriam estar naquele lugar. Mas nem Jesus falou isso para eles. Jesus poderia falar: vocês são um bando de sem vergonha, seus homens, vocês têm capa de religiosidade, mas não fazem isso. Aquilo que vocês são, sacerdotes do Deus Altíssimo, vocês não são sacerdotes, são demônios vestidos de cordeiro. Então Jesus poderia usar essa linguagem pesada com essas pessoas, mas não usou. Vocês que deveriam ser apedrejados aqui, não essa mulher. Vocês estão querendo fazer desse meio para me pegar como filho de Deus, a qual eu realmente sou. Poderia Jesus indagar isso? Eu não tenho pecado, não estou condenando essas mulheres. Por que vocês, cheios de pecado, vocês estão querendo condenar elas? Jesus poderia ter vários argumentos para aquela situação. Poderia ter vários argumentos, mas não usou desses argumentos. Simplesmente falou com amor. Aquele que não tem pecado, que atira. Aquele que nunca pecou, que atira. Aquele que nunca errou, atira a primeira pedra. Eu nunca pequei, poderia tirar essa pedra, mas vocês. E um a um foi saindo daquele lugar, porque eles sabiam da sua, dos seus erros, das suas faltas, eles conheciam suas faltas. Jesus, naquele momento, desvendou os seus olhos para que eles enxergassem a verdade. E eles não tinham autoridade nenhuma para usar aquela mulher. Então Jesus tratou no consciente, na consciência deles. Então a lei, ela apontava o erro, mas Jesus revelou o coração. Jesus revelou o amor. Jesus ainda escreve. A Bíblia diz que ele escreveu, mas diz que ele escreveu 2 vezes. Talvez estivesse escrevendo dos pecadores, dos acusadores. Talvez estivesse apenas demonstrando calma e soberania. Mas uma coisa é certa: quando um escreve a condenação na sua história, Jesus escreve graça. Quando querem apedrejar o seu passado, Jesus reescreve o seu futuro. Ou seja, podemos fazer conjecturas daquilo que Jesus está fazendo naquele exato momento, mas sendo que, na verdade, o mais importante é que ele, enquanto a lei ela aponta o erro, Jesus aponta uma esperança aos perdidos. Quando a lei ela vem acusando os seus erros, Jesus vem trazendo amor e trazendo você para perto dele, sabendo que ele morreu
seu pecado já foi pago na cruz do Calvário. As suas dores, as suas enfermidades foi paga na cruz do Calvário. Ela foi sepultada com Jesus. E hoje você pode ter vida e vida em abundância. E é essa a verdade que nós devemos ter em nosso coração, dentro de nós, empolgada em nosso coração, queimando, ardendo em nós, que nós somos salvos através de Cristo. Não importa conjecturas ou daquilo que Jesus fez, que nós queremos decifrar algo, porque tudo que está revelado na cruz, tudo que foi revelado na Bíblia, está revelado a nós, e nós não precisamos de mais nada, nem acrescentar, nem tirar nada para vivermos uma vida, um evangelho digno do Senhor. Tudo que nós precisamos saber está na Bíblia. Tudo que nós precisamos para viver nessa terra está na Bíblia. Tudo que nós precisamos entender como reino está na Bíblia. Tudo que nós devemos entender como santidade, como ser separado, como ser santo, está na Bíblia. Tudo que nós precisamos caminhar com Jesus está na Bíblia. Se nós precisamos de algo mais, irmãos, não precisamos. A cruz foi suficiente. A cruz, ela é suficiente. O cordeiro não tem que ser morto dia após dia, como se fazia na antiguidade, no Antigo Testamento. O preço já foi pago. O escrito de dívida que era contra nós, ela foi rasgada na cruz do Calvário. E hoje nós estamos livres. Nós somos livres para vivermos um evangelho digno do Senhor, sem acusações, sem apontamentos, mas com amor, sabendo que nós, primeiro, fomos amados pelo Senhor. Porque não amamos o próximo, porque não devemos amar os próximos. Então, qual a aplicação que nós devemos ter diante dessa situação? Qual a aplicação que nós devemos ter diante desse texto? Você está segurando pedras? Ou você está aos pés de Jesus? Todos ali eram pecadores, a diferença é que alguns reconheceram. O único sem pecado não lançou a pedra, ele lançou misericórdia, lançou graça, favor imerecido. Olha só que interessante. É muito massa, é muito bacana quando nós vemos textos como esse. Podemos ter a oportunidade de vivermos em um país laico, podemos ouvir e discutir sobre essas questões, falar abertamente sobre misericórdia, sobre graça, sobre favor de Deus, sobre o amor de Cristo que nos constrange, e sabemos que nós estamos aqui para servir uns aos outros, não para ser juízes uns dos outros. Aquele que quer ser maior no reino dos céus, não é isso que a palavra diz, o próprio Jesus diz? Aquele que quer ser maior no meu reino, ou no reino dos céus, seja aquele que seja escravo do outro. Seja escravo. Escravo não tem opinião, não tem nem palavra, ele só faz. Ele só faz. Vê a necessidade do outro, faz. Escravo é isso. Você está a serviço de um como é que é o nome que nós falamos do outro escravo? Senhorio. É isso? É o senhorio. Feitor? Não, feitor é o que manda, né? Embaixo dos escravos, né? Senhorzinho, né? Nós servimos ao Senhor, somos escravos dele, vamos ter a oportunidade de servir uns aos outros, sermos escravos uns dos outros, né? Ter a
deixando de congregar, deixando de estar ligado aos céus. Essa é a verdade. Que possamos estar sempre unidos nesse propósito. Amém? Vamos adorar o nome do Senhor. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia do Senhor.
aí eu busquei essa biblioteca, vou ler. O primeiro livro que eu peguei para ler era sobre Jó. Mas quem fazia atenção, escrevia o livro, era Agostinho, Santo Agostinho. Nesse livro tinha uma frase que dizia assim: ó verdade, sempre antiga e sempre nova, tarde de amor. Eu nunca esqueci essa frase do livro. Ó verdade, sempre antiga e sempre nova, tarde de amor. Santo Agostinho foi um teólogo católico, e também padre, mas uma pessoa diferenciada. E aí eu lendo aqueles livros, eu comecei a ouvir vozes, eu comecei a sentir o chamado de Deus, um grito lá no fundo do coração. E naqueles dias havia uma excursão para uma cidade chamada Castelo, no interior do Espírito Santo, que era Corpus Christi. Corpus Christi, aquele feriado dele. Mas Deus iria usar o Corpus Christi para falar comigo, Vanderlei. Aqueles tapetes no chão que eles colocam, decoram as ruas, eles vão vir passar pela rua e olhar os tapetes. Queridos, meu primeiro tapete está escrito: eu sou o pão da vida. E continuei andando e comecei a chorar. E chorar no meio da multidão. O segundo versículo escrito no tapete: aquele que beber da água que ele tem, não tentará ter sede. Aí eu escondi atrás da igreja. Escondi atrás da igreja e comecei a chorar igual uma criança, Paulo. Olha só lá. Então, amados, Deus, Ele trabalha com cada um de nós de uma maneira diferenciada. E aí amamos o Senhor, Ele nos amou. Ele nos amou primeiro. E aí Ele se apresenta como vivo que desceu dos céus. E aí a gente se rende a Ele, nessa verdade sobre Ele. E durante todos esses anos, tem sido, olha só, 43 anos de evangelho. 43 anos de evangelho. Me converti em 83. Amados, eu nunca mais tive nenhum desejo de voltar atrás. Mas sou Deus santo, não. De jeito nenhum, não precisa. Mas não volto mais atrás, amados. Eu não consigo mais voltar atrás, não tem como. A gente tem que avançar, né? A gente tem que conseguir para o alvo. Eu sou muito tradicional, amados, a respeito da ceia do Senhor. Tem tradicionalismo, né? Tem que ser dessa maneira. Eu sou muito assim, eu sou muito tradicional. Eu sou espontâneo, eu sou livre. Porque Paulo fala sobre o desprendimento que ele tinha. Paulo tinha um desprendimento, né? De tudo isso, até que o pastor aí mencionou sobre a lei judaica. Apesar de ter sido ensinado aos pés de Gamaliel, grande mestre de Deus, mas ele era desprendido de tudo aquilo e demonstrava, né? E vivia o grande amor de Deus. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente eu anunciei a vocês o Evangelho de Deus. Eu me despojei totalmente e me apresentei a vocês voluntariamente, estando entre vós a passar privações. Não me fiz pesar a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, eles supriram o que me faltava,
E em tudo me guardei de vós certeza. A verdade de Cristo está em mim. Por isso, não te será tirada essa glória de forma. Senhor, ensina isso para nós, amado. Ensina essa verdade, sempre antiga e sempre nova. Amém? Eu queria que quem nós somos nossos seguidores? Paulo, né? Paulo. Paulo, César do Sul. Nós vivemos a mesma fonte espiritual. Nós somos dispostos ao mesmo sentimento espiritual. O Senhor pegou esse sentimento do nosso coração. A Beth, não é mesmo a Beth? E você não leva em nós de uma palavra, por favor. O resto é envolvido. Amém. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, queremos mais uma vez agradecer ao Senhor por este momento especial, que é a Santa Ceia do Senhor. Para nós é um privilégio, Deus, estarmos aqui nesta noite, para cada um de nós que vai estarmos participando da Santa Ceia do Senhor. Nós oramos pelo pão que representa o teu corpo, a qual um dia foi surrado, a qual um dia foi amado, foi ali, escorrido de sangue, a qual um dia Deus, o Senhor, foi ali, colocado, apanhou. Para que hoje, Deus, nós tenhamos esse privilégio de estar aqui, Deus, participando da Santa Ceia do Senhor. Oramos e agradecemos ao Senhor, Deus, e que o Senhor se faça presente no nosso meio. O Espírito Santo de Deus,
tudo que envolve a pessoa de Jesus, partindo daquilo que se relaciona com seus atos de justiça.
Gostaria de orar também pela irmã Eliane Franklin, a Lili, a famosa Lili, gosta de Lili também. Lili. Chico, fez aniversário também. E gostaria de orar também pelo nosso primogênito, maioridade, Antônio Miguel, 18 anos hoje. Isso aí, galera aí do aniversário. Tem mais alguém, hein? Aniversariante. Nós vamos orando também, como é o aniversariante. Eu gostaria de chamar também Sandy, desde dia 13.